Ô, gente, abre a Bíblia de vocês em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Vamos à terceira carta da igreja do Apocalipse. Quem está gostando dessa série de palavras? Fala amém. Quem está gostando aí? Fala amém, bem forte quem está gostando. Então glória a Deus. Opa, a dona Lúcia aqui, ó. Foi lá, dona Lúcia. Tá bom, tá ótimo. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Carta à igreja de Pérgamo. Nós vamos até o versículo 17. Acharam aí? Quem achou? Fala, eu achei, pastor. Amém. O Mateus é engraçadinho, né? Vamos lá. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém? Curva a sua cabeça um minutinho, fecha os seus olhos. Meu Deus e meu Pai. Espírito Santo, fala conosco por meio dessa palavra, Pai. Fala comigo, fala com o teu povo aqui nessa noite. Que nós possamos ouvir aqui verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para nos falar, Pai. Que a tua palavra ela venha trazer revelação daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Que nós possamos, Senhor, aprender a te agradar e aparecer um pouquinho mais com o Senhor, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, pessoal, nós vamos falar sobre essa igreja aqui, a igreja de Pérgamo, que era uma igreja muito famosa por conter, pois através dessa igreja aqui, ela é quem criava-se muitos pergaminhos, por isso do nome, né? Ela se criava muitos pergaminhos ensinando muitas doutrinas. Era uma igreja que era um local onde a biblioteca era enorme, então tinha muita liturgia nesse lugar, tinha muita história nesse lugar, mas era um lugar que também tinha muita idolatria. O povo lá, eles tinham um templo para Zeus, para vários deuses. Era um povo que adorava a Roma como um deus também, né? E é por isso que a Bíblia fala que o trono de Satanás, nós vemos aqui no versículo 3, eu sei aonde você vive e aonde está o
trono de Satanás. O que isso quer dizer? Quando Jesus fala para aquele povo, aquela igreja estava vivendo num lugar onde as pessoas não estavam apenas sendo, recebendo direções de Satanás, mas era um lugar onde o próprio Satanás estava reinando. Então naquele lugar já existia uma cultura satânica, já era um lugar onde as pessoas tinham Satanás como líder delas, onde reinava sobre a vida delas. Aquele lugar era um lugar totalmente satânico, onde as pessoas não estavam nem aí com a palavra de Deus. E aí nesse lugar teve uma igreja. Nesse lugar foi colocada uma igreja, onde o evangelho entrou e as pessoas se converteram a Cristo. E aí Cristo dá uma direção para essa igreja. Eu sei que aonde vocês vivem está o trono de Satanás. Eu sei que aonde vocês estão vivendo, as pessoas ali estão sendo guiadas pelo diabo, as pessoas estão sendo dirigidas pelo diabo. O diabo tem sido o senhor da vida delas. Eu sei que vocês estão nesse lugar. E diz mais assim, contudo, você permanece fiel ao meu nome. Mesmo sendo uma igreja, olha aqui para mim, presta atenção. Mesmo sendo um lugar onde estava o trono de Satanás, aquele povo permaneceu fiel a Jesus. Amém, pessoal? Permaneceram fiéis a Jesus. O que é isso, pessoal? Então, por exemplo, só para você entender, quando o povo era perseguido por causa do nome de Jesus, o povo entendia que isso era necessário por causa de Cristo. E o povo não abria mão de Jesus. O povo permanecia fiel. O povo era perseguido por causa de Jesus. O povo não adorava outros deuses. O povo não se dobrava a outros deuses, como no caso do templo de Zeus. Não se dobrava ao deus Roma. Não, o povo permaneceu fiel. O povo permaneceu dizendo assim, só há um Senhor e só um Salvador, a conhecer Jesus Cristo, só Ele, não tem mais ninguém. E aí Jesus reconhece isso. Vocês permanecem fiel ao meu nome. E não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, a minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Jesus está falando assim, olha aqui para mim, vocês permaneceram fiéis, até quando a minha fiel testemunha Antipas foi morto. Gente, o povo viu alguém que servia a Deus sendo morto, porque servia a Jesus. E o povo permaneceu fiel. O povo não abriu mão de servir Jesus. O povo não abriu mão. O exterior, aqui tudo que o povo fazia, eles não abriram mão do Senhor Jesus. Eles ainda permaneceram adorando a Cristo. Adorando ao Senhor Jesus. O que isso quer dizer? Deixa eu só coisar aqui que eu esqueci. O que isso quer dizer nos nossos dias hoje? Pessoal, nós vamos passar por muitas dificuldades nessa vida. E vai haver um momento onde nós vamos, talvez até enfrentar perseguições por causa de Cristo. E perseguição, eu não estou falando de perseguição como os antigos passaram, como Pedro passou, como Paulo passou, como os apóstolos passaram. Pode ser que nós passamos por isso. Mas eu estou falando de perseguição, de você decidir viver uma vida na qual aí fora as pessoas é considerado como perca. Uma vida de servir a Jesus Cristo. Amém, pessoal? Uma vida na onde você fala assim, não, eu não vou fazer o que está todo mundo fazendo porque é errado. O Brasil tem uma famosa frase que se diz assim, o famoso jeitinho o quê? Brasileiro. Qualquer coisa, a gente dá o quê? O jeitinho brasileiro. Vamos dar um jeitinho brasileiro. A Bárbara foi conversar com uma pessoa esses dias, não convém falar o nome, e ela foi fazer algo, e aí a pessoa falou assim, fica tranquila, qualquer coisa a gente dá aquele jeitinho aqui para resolver. E aí a Bárbara pegou, não quero jeitinho, eu quero que faça o que é certo, o que é correto.
Ah, mas para com isso, não tem problema, é uma coisa que não vai atrapalhar ninguém, mas não é certo. E muitas vezes, gente, a gente vai passar por muitas lutas, muitos problemas, por realmente decidir servir Jesus, decidir seguir Jesus. Amém, pessoal? Mas porque nós decidimos seguir Jesus, nós também temos o nosso coração em paz. Temos o nosso coração em paz, que é algo que esse mundo não consegue ter. Paz no coração. É ou não é? Quem viu o posto de gasolina, como já está ficando? Já viu? A gente está vindo para cá, já pegamos trânsito. Porque falou que vai ter greve dos caminhoneiros amanhã. Aí o povo já está desesperado enchendo o tanque dos carros. Estou falando que você não tem que encher. Inclusive, quando acabar o culto, eu também vou lá, vou colocar gasolina no meu carro. Mas essa gasolina pode durar um mês, uma semana, 2 semanas. É ou não é, pessoal? E vai chegar uma hora que pode acabar e pode não ter mais. E aí? A gente vai desesperar? Tem que ficar desesperado? Tem, gente? Não, por quê? Porque isso é só o começo. Fala comigo, é só o começo. É só o início. É só o começo. Ainda a gente tem que levantar a mão para o céu agradecer a Deus que a gente está no interior. Que aqui é tudo perto. Qualquer coisa vai com os car. Qual que é os car, Mariazinha? Os carcanhar. Qualquer coisa vai andar, vai com os car, vai caminhando, vai fazer uma caminhada, né, Toninho? Toninho falou para mim esse dia, pastor, é bom fazer uma caminhada de vez em quando, pastor. É palavra do Toninho isso aí, então. Acabei de descobrir aqui, ó. É profeta, Toninho é profeta, é profeta. Pastor, é bom fazer umas caminhadas. O Toninho falou, os caminhoneiros decidiram fazer greve. Ai, ai. E a gente fala, gente, isso é normal, vai acontecer e vai piorar. Vai piorar. Fala pro teu irmão que está do seu lado, olhando para essa pessoa maravilhosa, dando um sorriso, hein? E fala assim, ó, fica tranquilo. Fala, fica tranquilo. Vai piorar. Fica tranquilo. Vai piorar. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a Bíblia fala que o mundo jaz o quê? No maligno. O mundo está morto no diabo, está morto no maligno. Vai piorar, pessoal. Até que Cristo venha, as coisas vão piorar. Mas a questão é que, ainda que piore, nós temos a quem recorrer, que é o Senhor Jesus. Nós temos a quem depender, que é o Senhor Jesus. Nós temos a quem servir, que é o Senhor Jesus. Será que a gente vai conseguir servir quando não tiver mais gasolina? Será que a gente vai conseguir servir quando o alimento começar a faltar? Será que a gente vai conseguir servir, permanecer fiel, quando realmente a luta vier? Porque vai acontecer, pessoal. Vai acontecer. E esse povo aqui, eles permaneceram fiéis a Deus, permaneceram fiéis a Jesus. Mas, no versículo 14, Cristo fala assim, ó, no entanto, eu tenho contra vocês algumas coisas. Vocês passaram por tribulação, vocês estão sendo fiéis, mas eu tenho contra vocês algumas coisas. E aí ele fala, vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Para quem não sabe ou não se lembra, Balaão foi um homem lá em Números 22, 24, que começou a corromper o povo de Israel. Ele foi colocado no meio do povo de Israel e ele começou a corromper o povo de Israel. Como? Corromper como, pastor? Ele começou a dar comidas consagradas ao povo. E falava que não, imagina, não tem problema algum. Ele começou a colocar doutrinas nas quais falava assim para os homens, vocês não precisam se envolver apenas com as israelitas, com as mulheres israelitas. Deus é um só. Quem já ouviu isso? Deus é um? Quem já ouviu assim, todos os caminhos levam a Deus? Já ouviu isso? Não importa onde você vai, Deus é um só.
Cada um tem o seu Deus e Deus é um só. Já ouviu isso? Sim ou não? Isso é doutrina do diabo. Isso é coisa do diabo, querendo confundir, tá? Deus é um só, a conhecer o único Deus, o Deus de Israel. O Deus criador dos céus e da terra. Amém, pessoal? Qualquer outro que se diz ser Deus não é Deus. Não existe Deus. O único Deus é o Deus da Bíblia. Esse é o verdadeiro Deus. E é esse que a gente tem que permanecer fiel. E aí Balaão começou, não tem problema você se envolver com outras mulheres, porque elas também é criação de Deus. E o povo de Israel começou a se envolver com outras mulheres. E aí Jesus está falando assim, ó, eu tenho contra vocês algumas coisas, e algumas dessas coisas é que no meio de vocês tem pessoas que estão se apegando às doutrinas de Balaão. E ele fala mais assim, ó, aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Quem que são os nicolaítas? Nicolaítas era o povo, eu falei isso na primeira carta da igreja em Éfeso, quem se lembra? Nicolaítas era um povo que pregava sobre a hipergraça. E o que é a hipergraça? É você pode servir a Deus vivendo no pecado. Os nicolaítas pregavam isso. Eles falavam assim que não tinha problema você crer em Jesus como Salvador, você ser batizado nas águas, você frequentar a igreja, você ler as escrituras, mas continuar vivendo no pecado. Porque o corpo ele já é pecaminoso. E o corpo vai voltar para o pó. E para Deus vai o nosso espírito. Então o nosso espírito ele é justificado. E o nosso corpo não. E aí eles falavam assim, então é normal você crer em Jesus e você praticar coisas que não pode. É normal você crer em Jesus e você praticar sexo antes do casamento. É normal você crer em Jesus e você fazer isso, porque o corpo é pecaminoso. E aí Cristo está falando aqui, eu tenho contra vocês algumas pessoas que têm alimentado isso no coração. Sabe o que nós aprendemos nessa carta aqui, gente? Como é que pode um povo que era fiel até a morte, não foi isso que a gente viu aqui? Vocês são fiéis. Lá no começo da carta, ó. Contudo, você permanece fiel ao meu nome. Então o povo era fiel ao nome de Jesus? Sim ou não? Se você chegasse nele e falasse assim, Mariazinha, olha aqui para mim, Mariazinha, adora a Zeus. Oxi, pastor, você está perturbado, é? Que a Zeus nada? Só Jesus, pastor, é que salva. Não, Mariazinha, mas Zeus é bom também, Mariazinha. Ih, pastor perturbou de vez. É só Jesus. Então era fiel ao nome. Eles não abriram mão do nome de Cristo. Só que Cristo está falando assim, só que no meio de vocês, tem pessoas que estão se apegando aos ensinos de Balaão, aos ensinos dos nicolaítas. Sabe o que nós aprendemos aqui, gente? É uma das coisas que a gente mais tem que tomar cuidado nesse mundo hoje em dia. Que Satanás, ele, muitas das vezes, ele sabe que na força externa, olha aqui para mim, na força externa, ele não consegue te parar. Então ele vai tentar, muitas das vezes, criar distrações no seu interior. Criar pequenas distrações no seu interior. Pequenas coisinhas. Como, por exemplo, o que eu acabei de falar. Não tem problema. Você vai na igreja, não vai? Você já não orou? Você já não pediu perdão? Não tem problema você ficar xingando palavrão. Imagina, é normal. É normal, acontece. Acontece. E Jesus estava contra isso.
Jesus estava contra esse povo, contra esse ensinamento. Então, se não há uma perseguição externa, se você consegue vencer a perseguição externa, Satanás ele tenta uma perseguição interna. Como o famoso não tem problema. A gente vê que muitas das vezes a igreja, com o passar do tempo, ela foi modificando muitas coisas, sim ou não? Ou não foi? A gente aqui é uma igreja mais madura, vou falar assim. Nós somos uma igreja mais madura, já passamos muita coisa na igreja. Você com certeza já foi de uma época que a igreja era muito mais rígida, sim ou não? Quem foi dessa época? Era a dureza. Se olhasse para o lado, nossa Deus, já está em pecado, tem que tomar umas 3 chibatadas ainda. E as coisas foi aliviando com o passar do tempo, sim ou não? E esse é o problema. Eu não estou falando que antigamente o jeito era o certo. Eu estou falando que tudo aquilo que sai da palavra de Deus é errado, gente. Deixa eu explicar para você. Que sai, não o que sai no sentido de nos alimentar, mas o que sai da palavra de Deus. O que, em outras palavras, o que não está na palavra de Deus. Algo que sai das escrituras não é o que a gente deve seguir. O que é que nós devemos seguir? O que está nas escrituras. O que sai disso daqui, ó. Se alguém vier ensinar algo para você que não está aqui, você não deve seguir. Amém? Amém, pessoal? Se nós aprendemos algo que não está nas escrituras, nós não devemos seguir. Ah, mas quem está me ensinando é um pastor. Você deve ler a Bíblia. Você deve conhecer as escrituras. Tanto que Cristo ele tem uma solução para esse povo aqui. E a primeira solução é uma espada afiada. Que ele fala no começo da carta. Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que é a espada afiada? Repete comigo. A Bíblia. Palavra de Deus. A espada afiada, gente, é a palavra de Deus. Ela é capaz de dividir alma e coração. Alma e espírito. Ela é capaz de fazer você dividir na sua vida tanto a perseguição externa como a perseguição interna. Hoje eu vejo que o maior problema da igreja está no interior de cada um de nós. Devido à grande quantidade de informações que nós temos. O maior problema hoje é o nosso interior, não é nem o nosso exterior. Gente, a gente está aqui uma quarta-feira, tranquilo, buscando a Deus, não tem problema nenhum. Qual é a perseguição que nós passamos por causa do nome de Jesus hoje? Física? Nenhuma. Nada nos impede, nada nos trava, nos bloqueia de estar aqui falando do Evangelho, do amor de Cristo. Todas as perseguições que nós temos hoje é interna. Satanás, ele tem feito de tudo, para tirar o nosso foco de Cristo através do nosso coração, dos nossos pensamentos, com falsas doutrinas, com falsos ensinos, com falsas emoções, com emoções erradas, com sentimentos errados. Quem está entendendo? E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então a primeira solução é a Bíblia. Meu irmão, você precisa conhecer as Escrituras. Você precisa ler as Escrituras. É ela que vai guiar você. É ela que vai te direcionar. O quanto você tem lido a tua palavra todos os dias. Isso daqui é tão importante para a sua vida quanto tomar banho. E pelo contrário, é mais importante do que tomar banho. Você deveria ficar um dia sem tomar banho, mas você não deve ficar um dia sem ler a Bíblia. Eu estou falando sério, gente. Ai, pastor, misericórdia. Misericórdia mesmo, que vai feder que nem um... Mas assim como você toma banho, você devia ler as Escrituras. Eu vi um vídeo há um tempo atrás, muito legal, que era assim, ó. Se a gente tratasse a Bíblia como nós tratamos o nosso celular.
Aí era um vídeo de um rapazinho, era muito legal. Que ele estava dormindo, aí ele acordava e do lado da cama dele estava a Bíblia. Aí ele acordava e fazia assim, ó. Aí ele levantava, ele ia escovar o dente, ele começava a escovar o dente assim, ó. Aí ele ia tomar banho, aí mostrava ele no chuveiro lavando a cabeça assim, ó. Tava colocando o sapato, ele colocando o sapato, a Bíblia do lado aqui assim, ó. Ele amarrando o sapato. Aí mostrou ele no carro dirigindo. Sabe o que ele estava fazendo? Lendo a Bíblia. Dirigindo aqui assim, ó. Lendo a Bíblia. Foi jantar à noite, o prato de comida, e o que do lado? A Bíblia. E o título do vídeo era: se a gente tratasse a Bíblia igual tratamos o nosso celular. Porque, gente, é a Bíblia que tem palavras de vida eterna. Se o povo na época tivesse também o tempo todo lendo, estudando a palavra de Deus, eles não seriam enganados. A própria Bíblia fala que o meu povo padece, perece, porque falta conhecimento. Conhecimento. Quantas vezes a gente já não foi conversar com alguém e a pessoa veio falar alguma coisa da Bíblia pra gente e aquilo estava errado e a gente acreditou? Uma vez num culto, eu participei de um culto, o pastor falou assim: porque está escrito na Bíblia, não cai a folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Eu estava sentado na cadeira, eu saí da minha cadeira, fui lá no altar, a pastora estava sentada no altar, eu cheguei no ouvido dela e falei assim: pastora, isso não está na Bíblia não, está no Alcorão. Ela olhou: sério? Eu falei: sério, não está na Bíblia. Não está na Bíblia que não cai folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Embora isso seja uma verdade. Não acontece nada sem a permissão de Deus, mas não está na Bíblia. Então não inventa coisa. Mas na hora que o pastor falou, o povo na igreja: amém! Amém! Gente, a gente tem que estudar as escrituras. Você precisa ler a tua Bíblia, pessoal. Você precisa ler a tua Bíblia para você entender o que é viver. Você precisa ter teu momento com Deus. Você precisa ter esse momento. Amém, gente? Ah, pastor, mas eu não entendo. Vá atrás de entender. Hoje em dia, a tecnologia, o lado bom da tecnologia é isso. Se você não entende algo, pega o chat GPT e escreve no chat GPT, pessoal. Quem conhece o chat GPT? Se você não conhece, procura lá, baixa. O que é o chat GPT? É um Google. É um Google que tem todas as respostas da face da Terra. Tudo está nele. Tem gente que tem mais relacionamento com o chat GPT do que com Jesus, sabia? É sério, tem gente que mais escreve a vida dela inteira no chat GPT, conversa com o chat GPT, mas não fala com Deus. É uma ferramenta maravilhosa para você estudar, por exemplo. Ah, ali na Bíblia lá que não sei o que, tal, mas não entendi. Coloca o mesmo versículo no chat GPT, ele vai explicar para você. Ele vai falar assim, ó, no sentido histórico, isso. O que é a palavra de Deus? Qual que é o original da palavra? Ele vai te dar o original da palavra. Gente, é uma ferramenta maravilhosa para você estudar. É uma ferramenta maravilhosa para você crescer em conhecimento. Então não tem desculpa para não ler. Antigamente era mais difícil mesmo, você tinha que pegar, você tinha que ir numa biblioteca, você tinha que estudar, tinha que ler livro, e mais. Hoje em dia está na palma da tua mão para você estudar. Só não estuda quem não quer, só não diz que quer. Só não conhece as escrituras quem não quer ter relacionamento com Deus. Esses ventiladores tá tudo ligado no máximo? Tá? Amém? Amém, pessoal? Então a primeira solução, qual que é? A Bíblia. A segunda solução, tá lá, ó, aquele que tem ouvido ao vencedor darei do maná escondido. Versículo 17.
Ao vencedor darei do maná escondido. Sabe por que é legal o maná escondido? Quem lembra do maná na Bíblia? Eita! Ó, a Defesa Civil mandou para todo mundo. Mandou? Chegou aí? Chuva forte. Chuva de bênção. Maná escondido. O que é o maná escondido, pessoal? Quem lembra do povo no deserto? Lembra disso? Não. Quando o povo saiu, presta atenção em mim. Quando o povo saiu da escravidão, o povo foi para o deserto. E aí Deus deu uma ordem a Moisés. E a ordem foi a seguinte: Moisés, fala para o povo que eu vou sustentar eles no deserto. E todo dia eu vou dar do maná do céu para eles. E o maná vai cair uma vez por dia. E tudo que cair, fala para o povo que é para o povo comer tudo, não é para guardar nada, porque no dia seguinte vai ter de novo. E aí o povo foi lá e fez o que com o maná? Guardou. E é interessante que a Bíblia fala que o maná caía no dia e era um maná suficiente para satisfazer todo o povo. Então, se o povo guardou, o povo não ficou o quê? Satisfeito. Aí no dia seguinte, quando o povo foi acordar, o que tinha acontecido com o maná? Apodrecido. Porque a direção tinha sido: o povo tem que comer tudo, não tem que guardar nada, porque no dia seguinte vai ter de novo. No dia seguinte vai ter de novo. E assim vai ser todos os dias. E aí Deus falou: por que vocês esconderam? E aí agora aqui em Apocalipse, a Bíblia está falando que ao vencedor ele dará do maná escondido. Gente, a segunda solução para a gente vencer tudo isso daqui que eu falei, as perseguições internas, as perseguições externas, é nós nos alimentarmos do maná escondido todos os dias. É diariamente. Diariamente. Amém? O maná cai todo dia. O que isso quer dizer? Nós temos que nos satisfazer em Deus todos os dias. Será que você está satisfeito em Deus hoje? Sabe por quê? Quem está satisfeito em Deus não aceita qualquer proposta. Quem está satisfeito em Deus não é qualquer coisa que vai... Quer ver um exemplo? Quando você vai no mercado com fome, é ruim ou não é? A pior coisa que tem é ir no mercado com fome, sim ou não? Por quê? Porque tudo te enche os olhos. Nossa, estou morrendo de fome, vou no mercado pegar um pão. Você pega só o pão? Meu irmão, você está com fome, você entra no mercado e fala: nossa, vou pegar um pão. Aí você vai lá na padaria, você chega na padaria, tem um monte de doce. Aí tem pão, pão de queijo, sonho. Aí você fala: nossa, um pãozinho, depois um sonho, depois um... O que era para você comprar um pão, daqui a pouco você vai ver, você vai passar de R$200 a compra. Embora R$200 hoje em dia não é difícil mais também, né? É capaz de você comprar um pão e dar R$200, né? Mas o que eu estou falando para você? Que quando a gente está com fome, a gente não está satisfeito, a gente come até pedra. Sim ou não? Meu irmão, você está com fome, você come qualquer coisa, você come pedra. Eu estou falando para você estar satisfeito em Deus, porque quando nós estamos satisfeitos em Deus, nós não precisamos de mais nada para nos satisfazer. Porque nós estamos satisfeitos em Deus. Nós estamos alegres em Deus, nós estamos felizes em Deus. O povo estava no deserto e o povo tinha o maná todo dia, mas o povo com medo quis guardar o maná. E o maná apodreceu. Porque o povo ainda estava olhando para eles, para condições deles, mesmo vendo o mar se abrir no meio, mesmo vendo uma coluna de fogo descendo, mesmo vendo o maná caindo do céu, o povo ainda achava: ai, será que amanhã vai cair? Então o que nós vemos aqui? Nós vemos um povo
que o problema deles não era crer em Deus, acreditar que Deus existe. Eles acreditavam, mas o problema era se satisfazerem de fato, de verdade em Deus. E a pergunta que eu te faço hoje, o que você precisa para ser feliz? O que mais você precisa para ser feliz? Porque se algo está faltando na tua vida, é porque está faltando Deus, igreja. Eu não preciso de mais nada para ser feliz, eu já sou feliz. A minha alegria pode aumentar, amém? Mas a minha felicidade não, porque a minha felicidade está em Jesus. Eu estou satisfeito em Jesus. Eu não preciso me alimentar de outras fontes. Eu não preciso me alimentar de outras coisas. Eu não preciso me alimentar do que o meu coração, do que a minha carne pede. Por quê? Porque a minha satisfação está em fazer a vontade daquele que me criou, que é o Senhor Jesus. É Deus. Amém, pessoal? Eu estou satisfeito em Deus. Então o que Cristo está falando aqui? Vocês precisam se satisfazerem em Deus. Aprendam a serem satisfeitos em Jesus. Aprendam a estarem satisfeitos em Jesus. Gente, satisfeito em Jesus é andando de carro ou andando a pé porque acabou gasolina. Você está satisfeito? Amém, Jesus, amém, glória a Deus. Não é um carro que vai me parar, amém? Não é a falta de gasolina que vai me parar. E se acabar a gasolina, quem que vai vir para a igreja domingo? Hã? Quem que vai estar aqui na próxima quarta-feira? Nossa, pastor, coitado do Toninho, mora lá no Flamboyant, vá vir andando. Ou se tiver gasolina na minha moto, eu vou buscar um por um, viu, Toninho? Vá você, depois a Nilce. O Luiz também tem moto, né, Luiz? Guarda a gasolina na moto. Porque moto gasta menos. Amém? Ou vamos comprar um BID, que é elétrico. Só para buscar o povo. Hã? Mas, gente, se acabar, e aí? Como é que a gente vai se reunir? Sabe que você vai ter força de vontade de falar assim, não, pastor, eu ainda quero estar lá, eu quero ir, porque eu preciso da palavra. Porque para trabalho, eu tenho certeza que muita gente vai dar um jeito de ir trabalhar. Sim ou não? Sim ou não? Vai. Muita gente vai dar um jeito. E para as coisas de Deus? E para se dedicar? E para permanecer satisfeito em Jesus? Então o maná, ele cai diariamente. O que isso quer dizer? Que também você não tem que ler a sua Bíblia só na quarta-feira. E aí agora a próxima vez que você vai ler é no domingo. Porque você veio para o culto. Você tem que ler quantas vezes por semana, gente? Hã? Todos os dias. 7 vezes por semana você tem que ler. Todos os dias, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Você tem que ler, você tem que aprender a separar um momento da sua vida, todo dia. Outra coisa, para a gente finalizar. Também lhe darei, versículo 17, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. O que isso quer dizer, gente? O que vai fazer nós vencermos toda a perseguição? É conhecer a nossa identidade em Cristo Jesus. Você sabe quem você é em Cristo? Você é uma nova pessoa. Você é um novo homem. Você é uma nova mulher. Amém, pessoal? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que a nossa identidade, eu não sou o Cláudio de quando eu nasci. Eu sou o Cláudio agora que pertenço a Deus. Que sou chamado filho da adoção. Amém, gente? Que tem um pai, que tem um Jesus que intercede por mim, que cuida de mim, que não me desampara, que não me abandona. Amém? O Marcel não é o doutor Marcel, Botinha, que tira dente do povo, que pega as bocas fedidas, fedorenta. Cada boca, né, Céu? Podre. Ele não é esse. Ele é o Filho de Deus nessa terra. Amém, pessoal?
Nós somos o Filho de Deus, nós estamos aqui para ser testemunha disso. Para ser testemunha e para servir a Ele. Para servir. Então, em nome de Jesus, com as dificuldades internas que você tem de servir a Cristo, entrega logo 100% da sua vida para Jesus. Deixa Cristo agir em seu favor. Amém, gente? Deixa Cristo agir na sua vida por meio de você. Por meio de você. Não deixe Satanás encher seu coração com distrações. Eu já venho falando isso há algum tempo. Não deixe ele encher seu coração com pequenas distrações. Eu tenho uma frase aqui que eu até anotei que está assim, ó. O diabo não precisa te derrubar, se ele conseguir te misturar. Ele não precisa derrubar você de uma vez. Ele só precisa misturar você. Só precisa misturar você. Ele só precisa que você continue vindo na igreja, que você continue adorando aqui na igreja, que você continue buscando, que você continue no devocional raiz que nós fazemos, que você continue participando dos eventos, mas que o seu coração não pertence a Jesus. Só isso que ele precisa. Ele não precisa tirar você da igreja. Ele não precisa arrancar você da igreja, gente. Ele só precisa misturar você. Estou na igreja, de vez em quando eu falo um palavrãozinho, mas Deus conhece meu coração, né? O coração é bom, né? O importante é o coração meu que é bom, né? Só precisa misturar você. Quem está entendendo? Tenho contra vocês que vocês têm seguido as doutrinas de Balaão. Vocês são fiéis ao meu nome. Vocês acreditam em mim, creem em mim, mas tem coisa no meio de vocês que vocês fazem que eu não gosto, que não é do meu agrado, e vocês estão fazendo como se isso fosse normal. E eu tenho contra vocês isso. Nos dias de hoje, eu tenho contra você que você é fiel ao meu nome, você crê em mim, você é batizado, mas quando aparece uma mulher de biquíni no seu telefone, você fica olhando para ela e fica desejando ela e acha que isso é comum, que isso é normal. Eu tenho contra você isso daí. É isso que Cristo está fazendo. Eu tenho contra você que você vai no culto e a mesma boca que professa me conhecer é a mesma boca que fica falando mal dos outros, que fica fazendo fofoca dos outros, que fica xingando os outros, que fica falando palavrão. Eu tenho contra você isso aí. É isso que Jesus está falando. E são coisinhas que a gente acha que não é nada. Mas Jesus, ele fala, arrependam-se. 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 E sabe o que é arrependimento, gente? Arrependimento é quando você decide não fazer mais o que você fazia. Repete comigo, arrependimento não é quando eu choro. Tem muita gente chorando, mas não está nada arrependido, só está chorando. Arrependimento é quando você pega e fala assim, ó, eu decido que hoje eu não vou fazer mais. Você pode até errar, você pode até errar de novo, mas você fala, mas eu não quero mais, e você faz o que tem que fazer, não ter aquilo que você estava cometendo. Isso é arrependimento. Agora, eu te traí, eu estou arrependido e chora. Aí na semana seguinte está traindo de novo. É arrependimento? Nada. Arrependimento é, eu te traí, eu sei que eu errei, eu sei que tal. Mas o meu celular me fazia te trair, então a partir de hoje eu estou quebrando meu celular. A partir de hoje, eu te traí porque lá no meu emprego eu dei brecha pro diabo, e lá no meu trabalho tem a pessoa de tal que está me atrapalhando, não sei o quê, então eu vou sair do trabalho. Pastor, mas e o meu dinheiro? E não interessa, vai servir Jesus. Você quer ou não quer servir Deus? Sim ou não, pessoal? Nós queremos ou não servir a Jesus? Quem quer servir Jesus? Então a gente tem que estar disposto a fazer o que tem que ser feito.
por amor a Ele. Por amor a Ele. E quando você sabe quem você é nele, você não teme o que pode acontecer nessa terra. Por quê? Porque tem um futuro maravilhoso guardado para nós, na Nova Jerusalém. Amém? Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar.